Amém. Fiquei aqui emocionado, viu? Eu estive nesse navio quando eu tinha 9 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje. Foi lá no Porto de Santos, não o Roubo, mas o Doulos, que na verdade era um navio maior que eles tinham. E eu era um adolescente. Eu lembro até a roupa que eu estava com um agasalho horroroso. Mas sério, eu lembro porque eu tenho a foto. E eu lembro que eu sentado ali nesse que eles chamam do deck, né? Que é onde se reúne com as pessoas. Eu vi um rapaz chegando, tocou uma música e começou a falar do amor de Deus. Eu ainda nasci no lar evangélico, como vocês sabem, mas eu nunca me esqueço perguntando: mãe, mas é isso que ele faz? É isso a vida dele? Ele mora aí na água, no navio, né? E minha mãe: sim, meu filho, ele vai ao mundo pregando o evangelho. Isso teve um poder na minha vida maravilhoso. E cá estou, pregando o evangelho. Então é um trabalho lindo. É um trabalho lindo, como o Edu falou aqui. Nós realmente temos que nos sentir participantes. Temos que nos sentir com o privilégio de poder investir numa causa que é santa. E número 2, em gente séria. E segunda alegria que me veio hoje no coração é que agora vocês conhecem ele pessoalmente. Muitos não conheciam. Então é bem mais gostoso, né, quando tem uma memória no coração. Então, não se esqueçam de orar, não só uma vez por mês quando a gente recebe o relatório, mas o missionário precisa da bênção de Deus todo dia para continuar. Não é fácil a pressão. Então, ore por eles. E segundo, como o Edu falou, sim, prepare, traga sempre a sua oferta, porque vai ajudá-los a pelo menos tirar essa pressão financeira, que também é sempre uma pressão. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. 12, verso 1 ao verso 20. Cecília mandou um abraço, mas tivemos uma semana caótica de saúde lá em casa. Foi muito ruim. Camila ficou com uma reação da vacina que tomou. Foram 3 dias de febre, tosse de cachorro, diarreia, moleza. E aí a gente se desesperou, porque para aqueles que não sabem, a Cecília foi detectada que ela não tem imunidade contra a rubéola. Então imagina na hora que bateu o clique na minha cabeça, porque Camila podia estar desenvolvendo isso. Falei: Cecília, agora você vai ter que sair da casa, não vai poder ficar aqui. Foram 3 dias de quarta para sexta muito intensos. Mas o Senhor nos deu graça. Então ela ficou em casa para recuperá-la, porque hoje foi o primeiro dia sem febre. E se a Camila está reestruturando de novo a saúde dela, orem por ela. E graças a Deus não teve nenhum risco para a Cecília nem para a gravidez, que era o nosso grande ponto. Orem por elas. Êxodo 12, 1-20 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar, e ao comerem estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos,
tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial para que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam um pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento. Porém, quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu os tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, obrigado. Porque aqui na sua casa, na comunidade que aqui se reúne, na família, filhos e filhas que pertencem a Ti, Senhor, nós já clamamos, nós já louvamos, nós já intercedemos, nós já ofertamos, nós já oramos, e agora nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas mentes, corações, para que possamos reter a Tua palavra que é verdade. Fale conosco e cumpra-se a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu inicio, irmãos e irmãs, como eu havia dito, as nossas reflexões sobre a Páscoa. E eu quero começar com algumas sugestões. A primeira é fruto de uma ilustração para você guardar no seu coração, que é o seguinte: sempre que nós temos algo bom que vai acontecer, 2 reações se manifestam na gente. A primeira é a expectativa, a segunda é o preparo. Expectativa que você fica ali, vai acontecer, vai ser bom. Pode ser o que for. Pode ser uma viagem, pode ser uma promoção, pode ser uma boa notícia que você estava esperando e veio, e você, uau, vai vir, e quando chega, toca as nossas vidas, a nossa alegria. E segundo, é que diante das boas notícias, nós nos preparamos. Por exemplo, se você tiver uma viagem marcada, que você estava doido para descansar um pouquinho, você vai ficar ali se preparando para aquele momento, comprando o que precisa para aquele dia, você vai tomar as precauções devidas. Então, nessa primeira mensagem de Páscoa, eu quero te encorajar a criar desde já essa expectativa para a Páscoa e este preparo para a Páscoa. Essa é a função desse momento e dessas pregações. Segundo ponto que eu quero te sugerir é o que o escritor de Hebreus, anote isso, você não precisa abrir agora, só anote, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 10, verso 1, nos diz, quando escreveu que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Hebreus 10, 1, depois você lê em casa. Eu quero que você mantenha então a expectativa, o preparo e esse verso. Não só hoje, mas conforme formos andando até a Páscoa. Porque essa sombra que ele aqui menciona, não deixa de ser o resultado, o reflexo de uma imagem projetada. Concordam comigo? Não existe sombra sem a projeção de uma imagem. O sol bate a sombra. Não é assim que a gente acontece? Tem como gerar uma sombra se não tem um objeto? Para no mínimo bloquear o sol e gerar a sombra? Não tem, não existe isso. Então a sombra, ela é um reflexo de uma imagem inicial. E o que eu quero fazer hoje é pegar essa imagem inicial e os reflexos dessa imagem inicial, para que a gente possa preparar
para uma Páscoa com bastante significado, adicionando assim mais profundidade, mais significado à nossa fé. De modo que quando nós nos aproximamos da Páscoa, nós precisamos sempre nos lembrar, primeiramente, das imagens originais. E lembrando das imagens originais, identificar as sombras. E depois de identificar as sombras, pensar na realidade hoje. Presta atenção, senão você vai ficar. O contexto do texto é o seguinte: o povo havia passado 430 anos ali como escravos no Egito. Os 430 anos chegava ao fim. Esses mais de 400 anos, nós precisamos lembrar que se iniciaram com glória. No Egito não foi sempre escravidão. Você lembra que o povo foi para o Egito com José, com o Salvador da vida, com aquele que Deus mandou inicialmente, que preparou o terreno. Quando Jacó chegou com seus filhos no Egito, eles chegaram com pompa e circunstância. Eles chegaram ganhando uma boa terra, eles chegaram com dinheiro suficiente para viver o resto dos seus dias em paz. Eles sim trabalharam, mas eles tinham todo o suporte do segundo poder do Egito. É como você ser guardado por segundo no reino. Não te faltaria nada, como não faltou nada para os israelitas quando chegaram no Egito. Entretanto, essa glória, depois que José morreu, essa glória foi diminuindo. E o relacionamento entre os israelitas e os egípcios foram se deteriorando. Como não tinha ninguém no poder para garantir a sobrevivência do povo, a paz do povo e a liberdade do povo trabalhar para comer e viver livremente diante de todo o paganismo que existia no Egito, é claro que ideias começaram a brotar. E dentre essas ideias, os egípcios começaram a ficar com medo, porque o povo de Israel se multiplicava com uma taxa de natividade muito maior do que a dos egípcios. E consequentemente as ideias surgiram desse formato: se eles continuarem se multiplicando, daqui a pouco eles vão nos dominar. E para que isso não aconteça, nós então colocamos um jugo sobre eles. Eles se tornam então escravos, e esse é o início da escravidão que aconteceu ali no Egito. De modo que veio então inimizade. Aquilo que era amizade, cidadania e consideração se transformou em inimizade, em revolta, se transformou em uma relação conturbada, onde eles não podiam mais conviver em paz. Porque não tem como você conviver em paz com alguém que um dia era teu amigo e no outro dia você se torna escravo dele. Ninguém consegue viver com essa paz. Inclusive eu acho que as primeiras gerações foram as que mais sofreram, porque as primeiras gerações viveram um pouco da harmonia, e como disse, como num piscar de olhos, se transformaram de amigos a escravos. E eu acho que isso deve ter doído bastante. Para a segunda geração, que já nasceu nesse contexto, não houve choque, não teve os dias bons, já nasceu escravo e morreu escravo, porque como eu disse, foram 430 anos. Gerações nasceram, viveram e morreram como escravos. Gerações viveram para trabalhar e construir aquilo que não era seu. Gente, trabalhar não é fácil. Agora você imagina você trabalhar a vida inteira e não ganhar absolutamente nada, a não ser o pão para continuar trabalhando no dia seguinte. Você consegue imaginar? Eu tenho certeza que não, nem eu, ninguém. Só um escravo mesmo para dar esse sentimento. O que é trabalhar todos os dias para aquilo que nunca será seu? O que é trabalhar todos os dias sem poder mandar dinheiro para o Brasil? Imagina, irmãos e irmãs. Ninguém estaria aqui com certeza. Imagina o que é trabalhar sem poder estender a casa. Vou fazer o puxadinho aqui agora, porque família Mendonça não tem puxadinho nenhum não. O problema é teu. Onde comia 2, agora come 10. Quer fazer filho, o problema é teu. Entulha todo mundo aí e amanhã o trabalho é a mesma coisa. Imagine a dor de filhos olhando seus pais apanhando como escravos.
Você consegue imaginar isso? Deixa eu descer um pouquinho mais. Quando a gente liga, quando a gente recebe qualquer informação que nossos pais estão doentes, não é terrível? Acho que muita gente aqui compartilha isso, que tem seus pais vivos. É uma dor que você fica assim, oh meu Deus, por estar longe e tudo. Agora você imagina ver os seus pais apanhando. Essa era a realidade do Egito. E aí Deus então, depois de passar desses anos, manda ali os seus servos Moisés e Arão. E com isso, como ato final, como ópera final do Egito, Deus manda as 10 pragas. Quais eram as pragas, irmãos? Primeira praga, vamos lá. Primeira praga. Tem alguém aí? Primeira praga. Oh, glória a Deus. Primeira praga. Água em sangue, o Nilo, rio Nilo, o Deus Nilo. A provisão da água do Egito se transforma em sangue. Segunda praga. Sem olhar na Bíblia, para mim. Crente velho, então tem que responder isso fácil. Vamos lá. Rãs, isso aí. Segunda, rãs. Como se rãs saíssem daquela água putrefada, sai a rã de lá de dentro. Terceira praga. Não. Terceira praga, piolho. Imagine a situação. Você já não tem a água para beber direito, ela vira sangue. Você tem rã que entrou em toda a casa e agora se tua cabeça está coçando sem parar. Os piolhos, pulando de cabeça em cabeça. Depois dos piolhos, quem vem? Agora sim são as moscas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei em lugares com moscas. O mais perto do inferno que eu cheguei foi ali. Eu sempre falo isso. Mais perto do inferno para mim não foi o Mar Morto, que é o lugar mais baixo da terra. Lá é gostoso. Lá você nada e boia e fica feliz. O mais próximo do inferno foi no lugar que eu trabalhava numa estufa em Israel, com 44 graus dentro da estufa e milhares de moscas no seu pescoço, suado. Era um negócio. E não adianta ficar banana. Tem uma hora que você já relax e deixava elas. Era um inferno, eu ficava assim, Jesus. E foi ali que eu aprendi a cantar na guerra, com as moscas no pescoço em 44 graus. A roupa sua, mas era um melado, irmãos. E as moscas só lambendo no pescoço. Depois das moscas, quinta praga, quais foram? A morte dos rebanhos. Os rebanhos morreram. Estava gostosa a carne, agora ninguém mais tem carne. Morrem todos os rebanhos. Depois, o que veio? Está sentindo falta da carne? Então deixa eu botar uma ferida em você. Ferida nos corpos. Feridas. Feridas que ficavam expostas nos corpos dos egípcios. E depois das feridas, o que vem? Aí para esfriar a cabeça do povo, chuva de granizo. Vem granizo e destrói tudo. E depois do granizo, aí sim vem o gafanhoto. Gafanhoto que naquela época era o maior terror da agricultura, porque eles vinham e comiam tudo. Só por isso. Não o bichinho em si, mas é que ele acabava com a agricultura local. E depois dos gafanhotos vieram as trevas, que eu tenho a impressão que era uma espécie de fog absoluto que transformava o dia em um tipo de noite. E por último, sim, a morte de todo primogênito, seja de gente ou seja de animal. E diante desse acontecimento da última praga, é que vem essa instituição que nós lemos. Antes dela acontecer, antes da morte, ou como diz o texto, do destruidor visitar as casas e levar os primogênitos dos egípcios, veio a instituição, veio essas instruções, como o povo deveria passar por essa última praga. E a primeira é o seguinte: lembrem-se que isso é o fim, lembre-se que esse é o último dia, lembre-se que esta é a última noite como escravo. Eles trabalharam durante o dia. Gente, essa história é tão maravilhosa que se tiver replay no céu, essa é uma das que eu quero ver. Se tiver replay, eu quero ver a carinha deles lá na casa. É a última noite de escravo.
E nessa última noite de escravo, número 1, lembre-se, a última noite acabou. Ninguém mais vai ficar escravo a partir desse momento. E já que não vai ser escravo, olha que interessante. A ordenância começa com um mandato de lembrança. Ela já começa dizendo assim: nunca se esqueça. Antes de qualquer atitude, nós estamos instalando um memorial. Um memorial para que vocês não se esqueçam que foram escravos. Para que todos os dias da sua vida você carregue a gratidão. Eu não sou mais. Eu não pertenço mais a esse grupo. Eu não vivo mais isso. E aí prepare-se um memorial com isso em mente, lembrança em primeiro lugar. E aí o sangue nas portas. Pegue o sangue ali do cordeiro, do cabrito e coloque sobre as portas. Para que então, quando o destruidor viesse, que ele pudesse pass over. Daí que vem a palavra Passover. Que ele pudesse passar por cima das casas e não afetar ninguém. Que tivesse o sangue nas portas. Esse sangue vai ser o sinal. Olha que lindo. Você imagina a cena, você ali na sua última noite de escravo, e vai vir uma destruição, mas o sangue vai proteger a sua família. Terceiro, sim, eles tinham que comer o cabrito, eles tinham que ceiar juntos, mas eles tinham que comer e estarem prontos. Sandália, cinto, cajado, prontos para sair, porque eles não sabiam ainda do que enfrentariam no deserto. Mas a ordem foi clara: comam prontos. Não é para comer pensando na rede. Não é para comer, sabe, quando você enche a barriga e ai, agora eu quero dar aquela deitada gostosa. Não, comam e estejam prontos para sair. Quarto ponto, o memorial então assim ficará estabelecido. Esse será o memorial da lembrança do fim da escravidão, do sangue, do cabrito ou cordeiro que vão comer e do pão que deverá ser sem fermento, porque no processo da saída o pão não terá tempo para ficar pronto. Daí que vem a instituição dos 7 dias sem fermento. A massa não teria tempo para fermentar. E essa foi a primeira Páscoa. Essa foi a Páscoa que Jesus celebrou os 3 anos com seus discípulos. Toda Páscoa Jesus, então, nós temos o registro de uma delas, que é quando Jesus ali instala a ceia. Nós vamos falar isso em outra pregação, mas é essa que ele celebra. É essa que ele relembra, é essa que ele tem no coração também de ali com seus discípulos, ano após ano, lembrar que o povo de Israel foi escravo. Mas como eu disse no início, irmãos e irmãs, e de acordo com o escritor da epístola de Hebreus, tudo isso era sombra, reflexo de uma imagem inicial. E que um dia essa imagem inicial se transformaria numa imagem real em nossa experiência espiritual. E esta sombra nos traz princípios lindos. Princípios que eu gostaria de agora elucidar para você. E se tiver caneta, anote. Primeiro, assim como a escravidão cessou aos hebreus, assim como aquela foi a última noite como escravos, também cessou em nós, ouve isso, a escravidão do pecado. Amém, irmãos? Cessou na sua vida a escravidão dos pecados e agora é você e Deus. Nós éramos controlados, a nossa escravidão era o seguinte: nós éramos controlados pelos desejos. E quando essa escravidão cessa, nós passamos a ser controlados pelo Espírito. De modo que se não há o Espírito, não há o controle. E se não há o controle do Espírito, não há espiritualidade. E se há em nós a dependência, a escravidão de qualquer pecado, seja ele qual for, é sinal de que falta o Espírito. E é sinal de que permanecemos escravos do pecado.
Em contrapartida a isso não quer dizer que eu e você não pecamos. Não existe o ser que não peca. Todos nós pecamos. Mas o que tem que acontecer naquele dia, quando nós saímos da escravidão, volto a dizer, do controle que os desejos exerciam e exercem sobre todo aquele que não conhece Cristo, a escravidão, a dependência tem que ter acabado. Tem que ter simplesmente tido um fim. E aí vem a primeira pergunta: se era uma sombra, e se a realidade agora é a realidade que eu posso de imediato tirar dessa sombra, é que eu não sou mais escravo do pecado, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver se ainda existem tentativas, e é claro que existe, de nos escravizar novamente. Então tem tentativas da personalidade que antes era controlada pela síndrome do sou o que sou. Sou estourado, não mudo, estouro mesmo. Encher o saco, eu estouro. É assim que sou. Síndrome daquele que não age com compaixão em nenhum sentido. Não, sou uma pessoa fria e acabou. Fui criado assim, não tenho sentimento para ninguém. Posso ler qualquer carro, nada me amolece, sou assim. Síndrome do mentiroso. Olha, eu minto pra caramba. Diminui um pouquinho, mas eu minto ainda. Eu lembro um dia uma pessoa veio falar comigo e falou assim: pastor, vai me dizer que você não mente. Eu falei para ela: filha, você quer ouvir que eu fale para você? Claro que eu minto. Para você ficar apaziguada com seus capetas e voltar para casa feliz. É isso que você quer. Você quer que fale: fui na casa do pastor e ele falou: minto sim, sou humano, minto. E para a tristeza dela, eu falei: não minto não, minha filha. Não minto não, porque como o Edu leu aqui o meu salmo predileto, Salmo 15. Quem vai ficar na presença de Deus não é quem ora muito, viu? Quem vai ficar na presença de Deus não é quem jejua muito, viu? Quem vai morar no altar de Deus não é quem usa todos os dons espirituais. Isso não é ruim, é bom. Use sim. Quem vai habitar na presença de Deus é quem é íntegro. E toda a lista que foi lida. Porque isso é conversa para gente grande. Porque os dons são do Espírito, Ele dá. Se Ele quiser te virar de cabeça para baixo, Ele faz. Você não precisa fazer nada. Se o Espírito quiser te usar com revelação, não se preocupe. Ele faz o que Ele quer. O vento sopra onde quer. Você fica com cara de espiritual. Agora eu sou muito espiritual. Como um colega pastor que um dia num acampamento do meu lado, os jovens chegaram: pastor, vamos brincar agora daquela coisa. Ele: pastor, não brinca, saiam daqui. Eu olhei para ele assim e falei: afasta-se de mim, Satanás. Eu tenho motivos para brincar, para me alegrar, para fazer o que eu bem entender para minha alma. Mas é isso que acontece. Então, irmãos e irmãs, direto no ponto. Tem algo que te escravize? Termine hoje. Tem um pecadinho aí pequenininho que já vai 30 anos que está junto, sabe? Virou um bottom, virou um acessório assim bonitinho. Ele eu não tiro daqui. Tire hoje, porque nós não temos que ser escravos. E também porque não há meio escravo. Ou você é escravo ou você é livre. Ou você é livre ou você é escravo. Não sou livre, mas tem uma coisa que me escraviza. É escravo. Você não pode ler. Nós não somos mais escravos. Nós não vivemos mais escravizados. Eu volto a dizer, você e eu vamos pecar. Mas o pecado tem que ser um ato inesperado e não premeditado. O dia que o pecado é um ato premeditado, você é escravo. O dia que o pecado é uma ação inesperada, você é humano. E você vai fazer isso muitas vezes, eu também. Você é crente, você é cristão, erra. Mas no dia que você não, vou armar,
Aí você premeditou. Segundo ponto lindo que eu aprendo dessa sombra é que assim como o sangue foi aspergido, passado nas portas, o sangue de Cristo foi derramado na cruz. E quando o sangue de Cristo é aceito por mim e por você, Ele nos remiu da morte eterna. Acabou o medo de morte. Chico Anísio faleceu. Todos nós sabemos, eu achei muito interessante a frase que ele falou sobre a morte antes de falecer. E a frase era: não tenho medo da morte, tenho raiva dela. Eu achei muito legal. Querendo dizer, eu queria viver mais, mas não dá para viver mais. E ele completa: porque essa é a única, maior certeza que todos os seres humanos possuem: nós iremos morrer. Mas o sangue de Jesus nos dá o passaporte da eternidade. Irmãos, essa semana não foi brincadeira. Fora esse negócio de saúde, eu fiz um funeral. E eu tive que dirigir 2. A Camila começou a pirar na quarta. Na terça foi o funeral. Então foi uma semana assim muito interessante. Tive que fazer o funeral na igreja, tive que fazer o funeral no crematório, um seguido do outro. E é triste. É aquela tristeza, é aquela dor. Aqueles irmãos que estão aqui comigo nas quartas-feiras sabem que a gente já orava por isso, pela situação de uma pessoa que estava enfrentando uma doença degenerativa, 27 anos de idade, e que faleceu. Muitas vezes eu fui lá naquela casa, chegava na casa dessa pessoa enferma, me ajoelhava no chão, pegava a mãozinha dela, ela ainda apertava a minha mão, e eu orava, ela já não falava mais. Eram 3 horas para dar uma refeição de comida. Mas a impressão que eu tinha é que quando a gente estava ali orando, ela de alguma forma sentia o consolo. Eu ficava ali: Senhor, Senhor, Senhor. E a família vivendo tudo isso. E de repente, quando eu ouvi a notícia: olha, ela faleceu, me veio aquela paz que a gente canta, que excede o entendimento humano. E em questão de segundos, aquela cena de que ela fechava os olhos para a dor, para abrir os olhos onde não há sofrimento, onde não há dor, e aquilo foi me enchendo de alegria. Ela fechou os olhos para não sofrer mais aqui, porque foram 3 anos no estado vegetativo, numa cama. E quando chegamos no funeral, nessa terça, eu olhei para ela ali naquele caixão, falei: bendito seja Deus, que tem na morte dos seus santos uma alegria. E essa menina viveu todos os dias que lhe foi permitido com o Senhor, na casa de Deus, na escola dominical, aprendendo, servindo. E quando ela começou a se deteriorar, ela falava para todo mundo: aproveitem a vida, aproveitem a vida. E como foi gostoso poder ali, com toda a tristeza, abraçar um ao outro e dizer: ela está melhor do que todos nós, ela está melhor. Porque o sangue de Jesus nos comprou, nos resgatou e nos deu vida. Irmãos, se esse sangue de Jesus se tornar, desculpe a expressão, carne de vaca, sabe? Algo comum que só é lembrado quando alguém vê um capeta, e o sangue de Jesus tem poder. Você está deixando de viver na dimensão de que é por causa desse sangue que nós podemos fechar nossos olhos. É por causa desse sangue que nós podemos crer no amanhã. É por causa deste sangue que nós vivemos com significado. É por causa deste sangue que nenhum cabelo cai das nossas cabeças se Deus não permitir. É por causa deste sangue que habita alegria, vida, paz em nós. Tudo é pelo sangue de Cristo. De modo que a sombra era: passa o sangue e a vida vai ser preservada. E para nós, receba o sangue
e ganhe a vida eterna. Terceira lição dessa assombração acontece da seguinte forma: assim como na primeira Páscoa a ordenança era para comer em prontidão, prontos para sair e enfrentar o desconhecido do deserto, nós devemos nos alimentar da palavra, porque nós também enfrentaremos o desconhecido. Porque nós enfrentamos o deserto da vida. E quando nós nos alimentamos dessa ordenança, do que ali Moisés chamou do memorial, e para a gente o memorial é a palavra inteira, nós nos tornamos mais preparados para as adversidades. Nós nos tornamos mais firmes para encará-las. Nós nos tornamos mais fortes e seguros para nos depararmos com o deserto. Achei linda a canção que cantamos. E quando o corpo for para cá, o coração fala: não, é para lá. Porque a palavra é nossa bússola. E a pergunta que vem é: como nós temos conhecido a palavra para nos tornarmos então sempre prontos para encararmos as adversidades? Número 4, assim como o memorial da Páscoa foi estabelecido ao povo de Israel, lá naquela noite, nós não somente celebramos a Páscoa, mas nós celebramos a ceia do Senhor. Celebrando e lembrando da vitória de Cristo sobre a morte, lembrando, fazendo disso o nosso clamor: vem, Senhor Jesus, e completa a tua obra, vivendo na consciência de que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Conclusão, irmãos, nessa Páscoa eu queria te ajudar a nutrir a expectativa e te ajudar a se preparar. Eu vou dar somente algumas indicações. A primeira é: leia as narrativas do Êxodo e dos Evangelhos. Faz isso com a sua família. Prepare lá, abre lá o texto. Hoje nós vamos ler isso, amanhã nós vamos ler aquilo. Tenha expectativas. Não deixa ficar: a Páscoa vai vir, o feriado vai ser bom, não vou trabalhar. Não. Nutra o seu espírito. Segundo, como sempre tenho falado, vai assistir os 10 mandamentos, vai assistir a paixão, vai assistir para as crianças o príncipe do Egito. Traga a Páscoa para dentro de casa. Nutra a sua alma, nutra o seu coração, deixa o coração ficar sensibilizado, deixa o tema invadir a sua vida. Terceiro, prepare o compartilhar, prepare a ceia, compartilhe. É tão lindo quando o texto diz: olha, convide que tenha comida para todo mundo. Prepare-se. Traga os seus irmãos, quem é família, junte-se como família, mas celebre esse dia. E por último, sim, troque presentes, troque chocolate, compre um ovo de 1 quilo para mim, eu vou amar. Não só para mim, mas para todos. Compartilhe, celebre, viva, porque o sangue de Jesus, aquilo que Deus fez nos livrando da escravidão, bendito seja Deus, não é só uma sombra, mas é a nossa realidade. Eu queria te encorajar nessa noite para focalizar então em qualquer pecado que possa te escravizar ainda. Seja ele, irmãos, pequeno em intensidade, seja ele grande, seja ele cotidiano, seja ele um velho amigo. Você, pelo poder de Cristo, pode se tornar livre. Eu te convido a ficar de pé comigo para orarmos, para clamarmos esse sangue de Jesus. Não mais sombra, mas imagem real.
Grande Deus, nós começamos nesta noite a nos preparar para esse momento tão lindo da Páscoa com significado, lembrando que a tua bondade, a tua misericórdia se fez presente um dia em nós, nos livrando da escravidão, nos livrando da sombra e nos dando entendimento da imagem real, que é o Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados e ressurreto, que nos garante a vida eterna e nos garante a vida abundante na terra. Grande Deus, eu te peço agora, se há qualquer pessoa que aqui se encontra nesta noite ainda escravizada por qualquer pecado, quebre esta noite todo vínculo pelo teu poder, pelo poder da consciência que nos faz nos levantar em fé e gritar bem alto: você não me escraviza mais, pecado, você não dirige mais minha vida, você não controla mais meus desejos, as minhas ações, as minhas vontades. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a crescer mais e mais com a certeza da liberdade conquistada na cruz do Calvário e que seja ela operante em nós. Deus, em nome de Jesus, se há escravidão aqui comportamental, escravidão de preguiça instalada, de inércia, de falta, de ausência de movimento, quebra esta noite também, Senhor Jesus. E comece este preparativo, essa expectativa para a Páscoa com libertação. Em nome de Jesus, visite agora o íntimo, Senhor, e torna a dar para cada um de nós o temor, a gratidão, a alegria de tudo aquilo que o sangue de Jesus nos garantiu. E nos ajude, nos prepare na expectativa de uma Páscoa com significado. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor. Dá um abraço a quem está do seu lado bem forte. Diga assim: não seja escravo. Não seja escravo, irmãos e irmãs. Depois você pode se sentar.